Oi, tudo bem? Oi. Estamos aqui hoje com Jana Brandotti. Eu mesmo. No meu quarto, nem acredito que veio de Porto Alegre pra Guaíba. Peguei catamarã e tudo. Que é isso, hein? Um ventinho na cara, tava tudo bom. Bom, quando eu comecei a pensar em quem eu queria pro podcast, né? Eu comecei pelos meus amigos, né? Porque um monte de gente foda, um monte de gente maravilhosa, então por que não trazer os amigos? E tu foi, obviamente, uma das primeiras da lista, porque... Honrada. Porque eu acho que todo mundo que te conhece sente a mesma coisa. Que tu é tipo... A pessoa tava ali andando um dia, daí do nada a Jana vem, puxa ela para o grupo. Eu sou a pessoa que mais cria grupos no WhatsApp, juro. Acho que eu tenho no mínimo 5 contigo. Eu acho que mais, amiga. Exatamente. Então não é vocês saberem. Peraí, eu vou botar pra cá o microfone, que eu tô virada. Sim. E no momento em que tu pega essas pessoas, assim, eu acho que todo mundo sente uma diferença da vida antes de Jana, depois de Jana. Ai, Sim, eu pelo que menos... responsa, amiga. Não precisa, porque às vezes tu não faz nada, sabe? É só a energia que tu traz pro local, pras pessoas, já faz isso, sabe? Eu sei muito bem que eu, antes, tava ali sozinha, desesperada, principalmente na parte da fotografia. E daí tu veio, tipo, olha só, vamos fazer um grupo, vamos fazer não sei o quê, vamos nananã. Não, mentira. A Nath fotografou a formatura de uma amiga minha, que é a Lu. Beijo, Lu! Oi, Lu! E aí eu vi ela, eu já fotografava, mas nada profissional. Sim, somos fotógrafos, né? É, importante falar isso. E aí eu vi a Nath com um flash, eu pensei, ai, é assim, legal, eu tenho um flash, né? E daí eu mandei uma mensagem pra ela no Facebook. E ela assim, não, guria, eu tenho tal, mas aí esse aqui não é tão bom, compra esse aqui, ó, se tu quiser. Daí eu fiquei, que guria legal, né? Tipo, olha isso, ela podia ter me mandado a merda. Então a culpa não foi minha, tá, querida? Eu até achei meio estranho quando tu falou, porque eu tava acostumada com outro ambiente de fotógrafos, né? Os fotógrafos que meio que são distantes um do outro, ninguém se ajuda. Então, no momento que tu veio falar, eu pensei, eu vou falar, sabe? Porque eu também gostaria que alguém tivesse, tipo, compra esse aqui. Claro que eu não pedi Pra mim ajuda. é o contrário, guria, eu sentia muito isso na moda. E daí, ou eu tenho passado sobre pessoas muito legais na fotografia. Sim. Mas eu sentia totalmente isso na moda. Tá, vamos começar então desde o início, né? Vamos... Os arroba. Qual que é teu arroba mesmo? Meu arroba é @janabefoto. Isso aí. Sigam lá, bem fácil. E vamos começar, porque agora tu falou da moda e eu quero teu saber... arroba, querida? Meu arroba é a Natália Gonçalves. Sem o C cedilha, mas né, todo mundo sabe, porque o C cedilha ele é excluído de todo o rolê. Mas eu quero saber o que te levou à moda. Tipo, o que... Vamos... A Jana pequenininha. A Jana médium já. Vocês vão entender. Aham. O que tu queria ser quando tu era pequena? Eu queria ser pediatra, porque eu gostava muito de crianças. Eu sempre me dei muito bem com criança. Desde muito pequena, na verdade com qualquer pessoa de qualquer idade, assim. Meu pai tem um X, então eu era... Minha mãe me botava numa corrente, num andador, porque era um trailer antigamente. E daí eu ficava andando de um lado pro outro, então eu sempre lidei com pessoas muito mais velhas que eu lá. Mas na creche e no colégio eu me dava bem com pessoas de todas as idades, assim, todas as séries. E aí eu queria ser pediatra porque eu queria muito cuidar das crianças e ajudar elas de alguma forma, assim. E eu acho que eu adorava muito minha pediatra. Eu não lembro dela, mas eu devia adorar muito pra querer ser a profissão dela, né? Nem lembro se devo ter tido pediatra, né? Mas não lembro da pessoa. Pois é. E como é que foi tua infância, assim? Tipo, foi basicamente lá no X. Foi Comendo bem legal. X todo dia. Eu me divertia muito com os clientes do bar do meu pai. E
eu tenho um irmão 15 anos mais velho que eu, mas a gente não era muito próximo, porque, né? 15 anos. Né? Né? Ele já tava Eu tava, aqui, ó. tipo, 3 anos, ele tava 18 anos querendo enlouquecer, sabe? E eu, lá no X, eu, tipo, eu era muito cara de pau. Porque eu chegava do colégio, tipo, eu era amiga já dos clientes, tanto que lá no bairro as pessoas me conhecem por causa do X, porque lá o bairro todo mundo tem o comércio há, tipo, muito tempo. E eu morava atrás do X. Então, tipo, era realmente a minha casa. E aí eu ficava, tipo, ai, me ajuda aqui no tema. Ai, faz um desenho pra mim. Até que surgiu um momento que eu pensei, eu quero cartas. Mãe, me compra um tarô. Nem sei se era tarô. E daí eu lia, tipo, uns 5, guria. Eu nem sabia ler. E eu olhava aquela imagem e eu dizia, ah, vai acontecer isso na tua vida. E acontecia, guria. Gente! Eu não sei como eu fazia isso, mas eu fazia. E daí tem cliente até que diz, ai, quando é que tu vai tirar a carta pra mim de novo? E eu fico, tipo... Eu nem sei não sei como é que aquilo aconteceu. Então... Mas foi basicamente isso. Meus pais, eles... eu cresci dentro de um centro espírita Umbanda. Então foi basicamente isso, assim, essas 3 coisas. Era a creche, o X e o centro que meus pais eram médiums. E que era, tipo, maravilhoso, assim. Era muito bom na minha infância. Não sabia que tu tinha ido pra creche. Sim, foi lá que eu conheci a Johan. Foi de que idade até que idade? Eu acho que desde o meu primeiro ano eu ia no turno inverso, tipo... Ah, sim, ali a partir dos 6 anos, 5 anos. Não. Eu não ficava o dia inteiro, sabe? Minha mãe me levava de manhã e ela trabalhava até às 3 e daí me buscava, tipo, às 3 ou meio-dia, sei lá. Porque o movimento do bar era meio-dia, né? Sim. Daí chegou uma idade que era mais difícil, né? Lidar comigo. E fazer X. E daí tu ia ler carta pras crianças na creche. Então... Aí também não. Eu fazia balé, guria. Eu era super bailarina. Ai, guria. Eu amava muito. Tô traumatizada com balé, que minha mãe disse que eu era muito grossa pra isso. Então... Mas eu sempre fui uma criança mais delicadinha, mais quietinha, assim, sabe? E... Sei que eu quebrei o braço na creche, subindo no escorregador, mas... Né? Era tão delicada que não dava nem pra descer o escorregador. Não, guria... Caiu. Nunca te contei isso? Não. Eu fui subir na parte do escorregador que tu desce. E eu lembro claramente de estar escalando lá e olhar pra um lado, olhar pro outro, não tem ninguém. Daqui a pouco tô na metade do escorregador, vem um guri com tudo. Mas veio por cima de mim, o desgraçado. E passou em cima de mim. Eu caí e meu braço ficou. E daí ele passou em cima do meu braço. E meu braço fez assim, ó. Osso foi pra... Partiu meio o osso, sabe? E daí era carnaval, tá? E eu chorava porque tinha rasgado a minha fantasia. Não era pelo braço ali, todo cagado. E daí, prioridades. E daí eu caí na brita, sangrou todo meu pé e tal. Tipo, e era verão, né? E daí minha mãe viu aquele meu braço, ela começava a chorar, assim. E eu assim, calma, mãezinha, vai dar tudo certo. E daí ela chorava mais ainda. E eu, tipo, minha fantasia, cara. O braço foda-se. E daí eu tive que trocar de gesso umas 3 vezes, porque eu não posso ver mar, que eu quero entrar, né? Bah. E daí eu entrava no mar. Mesmo com saco e tudo, em volta do gesso. Nada, uma guriazinha, tipo, com saco. O gesso derretido. Ai, tipo isso. Que viagem. Mas, tipo, essa parte espiritual sempre foi muito presente na tua família, né? Sim. Desde sempre. E até o teu nome, né? O meu nome é Janaína, porque minha mãe não conseguia engravidar. E daí ela conversou sobre isso lá com a chefe do lugar, chefe espiritual, no caso. E aí ela disse, não, mas tu vai conseguir, pode esperar aí que vai dar bom. O universo vai dar uma ajudinha. E daí ela ficou grávida e ela disse, não, agora tu vai escolher o nome. E ela, putz, que responsa. Ela assim, tá, então vai ser Janaína, porque é o nome de Iemanjá. E daí eu nasci o quê? Pisciana. Olha aí, hein? Em março. Adoro o mar. Pouco, né? Gosto pouco. Mas, e o que significou, tipo, toda essa parte espiritual, assim, na tua vida, tipo, na adolescência ali? Isso sempre foi presente?
Porque adolescente, às vezes, a gente dá uma revoltadinha, né? É que fechou lá onde meus pais trabalhavam. E daí, eu tinha, sei lá, uns 7 anos. Só que pra mim a transição da creche pro colégio foi meio difícil, assim. Porque eu fui pra um colégio de freira. E daí o Pai Nosso é diferente, né? Sim. E eu me sentia muito esquisita, assim, tipo... O que esses caras estão rezando, sabe? Porque eu nunca tinha me dado conta de que poderia ser diferente. Sim. Mas foi mais tranquilo, assim, também lidar com as pessoas, porque não é todo mundo que é católico num colégio de freira, né? Sim. E lá no meu colégio era muito legal, assim, porque eles eram, pelo menos eu sentia isso, né? Conversando hoje em dia com outras pessoas, elas dizem que não sentiu a mesma coisa. É isso. Mas eu sou pisciana, então eu sou um pouco desligada. É o que eu tenho a meu favor, né? Mas no colégio eu sentia bastante quando eu era bem pequenininha, assim, tipo, na primeira série eu tinha 5 anos, então pra eu entender que eu tinha que rezar e tinha uns negócios de ir na igreja e tal, mas eu achava São Francisco demais, assim, tipo, olha esse cara, cuida dos animais, que massa! E a minha igreja, olha que louca. O meu colégio é um colégio franciscano bernardino e tinha uma capela e tal, toda cheia de vitrais de São Francisco e tal, e eu achava aquilo muito bonito. Sim. E daí eu ficava, esse cara gosta dos animais, esse Ele é cara... maneiro. Ele gosta das pessoas que não é todo mundo, sabe? Tipo, os leprosos, ele tá lá com os leprosos. Olha ela, o pensamento. E daí eu achava ele muito maneiro. Mas, tipo, depois de adolescente, a gente não frequentava mais. Olha lá. E aí, eu não frequentava mais. E eu voltei, eu tava, tipo, no terceiro ano, acho, segundo, terceiro ano. E daí eu achei um outro lugar. Mas eu sempre, tipo, sei lá, acreditei, assim, em vida após a morte, essas coisas. Sim. Mas foi um hiato bem grande. Né? Bem grande. E esse tempo, tipo, da pediatra foi mudando várias vezes o que tu queria ser? Foi, mas eu só fui pensar mesmo que eu tinha que escolher uma profissão no ensino médio, assim. Sim. Porque eu sempre fui muito de humanas. Tipo, minha matéria preferida era artes. Sim. Eu curtia full sociologia no ensino médio, porque a gente fazia um polígrafo, que era 1000 coisas escritas, e o meu polígrafo era todo enfeitado, eu achava demais. Daí o professor nos mostrou Across the Universe, e daí eu, ai caralho, eu amo isso. Mas daí que eu fui pensar, daí eu pensei, odonto talvez, Odonto. Aí eu pensei, psico talvez, mas eu gosto de ouvir as pessoas, mas eu não sei se eu quero viver disso. E eu tinha uma tia, tenho, né? Mas na minha infância ela fazia todas as minhas roupas de todos os meus aniversários. E ela era uma puta de uma costureira. Bah. E a minha mãe também sempre fez, tipo, minhas fantasias de carnaval, sempre costurou. E então eu tinha isso muito próximo, e daí eu fui pra moda. Mais nesse sentido, assim, também fiz... Minha mãe me levava em todos os cursos que ela fazia, tipo, de... Ai, que legal. Sabe a Lina? Vocês podem citar nós? Também não sei. Lina, me patrocina. Bah, gostaria. Gostaria mesmo. Mande uns quadros, uma decoração, parece podcast. A gente publica fotos. E marca. E aí... Ela me levava em todos os cursos que ela fazia lá, e era muito massa. Então eu sempre fui muito incentivada nesse sentido de desenvolver minha criatividade. Sim. E a parte ali que tu escolheu moda, foi de boa pra tua família? Foi pra minha mãe. Sim. Porque, né? Sim. Mas pro meu pai foi tipo... Mas tu pode ser tão feliz no direito... E, tipo, quem me conhece sabe que direito é absolutamente nada a ver comigo. Eu não consigo me imaginar. Não. Sabe? Não. Não. Eu já morro pra fazer contrato. Que é só preencher, que já tá pronto. Tu fica preocupado como é que as pessoas vão pagar os negócios, imagina. Tu não ia ficar longe da galera. Não ia ter Nossa, não tem como. Não tem como. E daí foi bem difícil, assim, pra ele entender que eu queria aquilo.
Mas, ao longo da faculdade, foi difícil pra mim entender que a moda tinha um lado muito ruim, sabe? Sim. E Qual que era a tua visão da moda? Porque era uma coisa que eu também tinha vontade de fazer. eu não sei, guria. Foi só, tipo... Eu vi lá as cadeiras que tinha, achei que eu ia desenvolver muito mais ainda a minha parte criativa e que eu poderia trabalhar em várias áreas, e realmente tem, mas aqui no Rio Grande do Sul é um mercado muito fechado, sabe? É bem complicado de tu conseguir estágio, tipo, tenho colegas que se formaram comigo que não fizeram estágio. Não. E é muito comum tu ter estágio que tu não é pago. E daí tu fica, sei lá, 6 horas num lugar e tu não ganha nem transporte, sabe? Eles tem uma coisa muito egocêntrica na moda, sabe? Tipo, eu sou fulano de tal, tu tem que trabalhar pra mim pra tu ter um currículo. Vai a merda, sabe? Como assim? Sim, eu preciso de dinheiro, meu. Eu ganhava super pouco no meu estágio também. Mas... E é bizarro porque era um absurdo. Agora passou todos os carros do universo aqui. Foi caminhão. Obrigada. E era bizarro porque, tipo, eu ganhava mal, mas eu tinha colegas de trabalho muito legais. A Júlia é uma delas. Que foi, tipo... E ao mesmo tempo eu fazia coisas que eu não sabia se eu queria fazer lá dentro. Só que eu tinha que agradecer por ter um estágio pago. Sim, porque não era comum. Porque, né? Já era difícil conseguir um estágio. Imagina tu conseguir um estágio pago. Uau! É muito eu não sei se mudou hoje em dia isso. Eu acho que não. Eu me formei em 2015 2. Eu acho que não tá muito diferente, assim, mas... E apesar de ter muitas marcas que se dizem slow fashion e justo e tal, eu sei de várias marcas que pagam muito mal e às vezes nem pagam salário pra pessoa, e pagam com roupa, sabe? Tipo, cara, como tu vai pagar teu boleto com roupa? Oi, moço, minha chefe pagou com roupa, eu posso te mandar umas roupas? Né? E eu lembro que eu queria fazer moda. Eu lembro que teve uma mulher, sei lá quem da Unicinos foi na minha escola. E daí era o único lugar que eu conhecia que tinha moda, sabe? E eu, tipo, vou fazer moda. Só que daí eu comecei a ver várias pessoas na minha sala que iam fazer moda. E como eles, na cabeça deles, ou na minha visão deles também, tinha aquela coisa que pra fazer moda tu tinha que ser estiloso. Tu tem que ter, tipo, toda uma característica, sabe? E eu pensava, uma coisa que eu amo na moda é a história da moda, sabe? É uma coisa que eu acho maravilhoso, é muito legal de ler. E eu percebi, não vai ser isso a faculdade. Porque o que eu vejo das pessoas que querem e que estão fazendo, elas não estão por isso, sabe? Então, provavelmente... Eu curtia muito mais essa parte mais artística, sabe? Tipo... Sim. Mas aí eu descobri na faculdade que eu não gostava de costurar, que eu gostava realmente do processo criativo. Sim. E que pra mim era um saco ter que costurar, tipo, até hoje. Tá, ok, eu sei costurar, eu costuro e tal. Se tu quiser, se tu quiser muita questão. Mas eu prefiro que não. Deixa que a minha mãe faça. E ela faz muito costura bem. Pra caramba. Mas isso também foi uma coisa difícil deles entenderem, sabe? Os meus pais. Se tu faz moda, como que tu não vai costurar? Porque é isso só. Como assim? Não vai fazer essa bainha pra mim? Essa bainha. Mas é sério, amiga? É sério. Mas qual parte da moda, tipo, especificamente, que tu queria fazer? Eu não sei. Eu entrei pensando que eu podia desenvolver minha criatividade, que ia ser muito legal, assim, sabe? Sim. Só que tem muito isso de que tu precisa sair do colégio e fazer uma faculdade, sabe? Hoje eu tenho outra cabeça, sabe? E tu saiu muito cedo da escola. Gente, eu entrei na faculdade com 16 anos. Só, isso é muito cedo pra tu decidir o que tu quer fazer pro resto da tua vida. E tu terminou no tempo certo da faculdade, né? Eu me formei com 20 anos. Olha só isso. É surreal, né? Tipo... É outra cabeça. Completamente. Imagina... E ainda bem que tu não foi pro direito, né? Porque com a idade que tu tinha, tu poderia muito bem ter esse... Tipo, com a ideia da galera da tua volta, tipo, tá bom, vou fazer isso. Mas ainda bem que minha mãe não apoiou isso, porque...
Jura, né, guria? Nossa, eu ia ser muito infeliz. Principalmente porque o estágio de direito é um estágio, geralmente tu fica no escritório com um monte de papel e tal. Sim. Tipo, sério mesmo, pai? Fui criada no X com um monte de gente na minha frente. Sério mesmo? Direito? Nossa. Uma medicina, então. Uma outra opção pra mim, quando eu fui fazer o vestibular, era PP. Publicidade e propaganda. Sim. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse feito, talvez eu tivesse tido a mesma desilusão que eu tive com a moda, no sentido de tu ter que empurrar coisa pras pessoas, Sim. coisas que elas não precisam, sabe? Sim. Isso é uma coisa que a venda é ruim, né? É. Porque tu fica se sentindo mal. Não, e a moda, tipo, é que hoje eu tenho uma visão, assim, muito... Eu principalmente depois que eu fiz o meu TCC sobre bolsas, e daí eu tive durante um ano uma marca de bolsas, e só que era horrível pra mim. Era uma bolsas de couro, e aí o meu fornecedor era tudo em Novo Hamburgo, que é uma cidade aqui do lado de Porto Alegre, mas é tipo 1 hora de Porto Alegre de carro. Não é tão do lado assim. De 30 a 50 minutos. De carro um pouquinho mais. Mas o trem não passa perto lá das lojas. É mais pra dentro. E aí o meu fornecedor era lá, eu tinha que comprar couro. Aí eu vinha pra Porto Alegre fazer um monte de feira que tu não vendia bosta nenhuma. Porque, tipo, é difícil tu querer empurrar pra pessoa uma bolsa de couro. Que o meu custo de produção era R$250 a mais barata. E aí eu tinha que vender o quê? A mais barata que eu vendia era 350. Como que uma pessoa numa feira vai comprar uma bolsa R$350? Tu tem que ter muita grana pra tu ter uma marca, sabe? E daí começou a ser um monte de coisa, tipo, gasto, e eu ter que empurrar pra pessoa. E a minha marca já era uma marca que eu tinha os mesmos modelos, eu só ia mudando as cores pra justamente... E eram modelos, tipo, atemporais. Sim, Era um pouco mais minimalista nesse sentido. E funcionais. São, tipo, bolsas que tu pode colocar a vida dentro. E não parece. Coisa boa, inclusive. Inclusive tem uma que é pra câmera, né? Sim, você me mostrou. É roxa? É, mas é uma bem pequenininha, né? Nunca te mostrei, Não, tu eu me acho. mostrou só a grande. Do meu TCC. Tu me mostrou ela. Que é que vem com compartimento e tal. Sim. E essa parte do, tipo, enquanto tu tava fazendo isso, quanto tempo tu fez a bolsa, a marca, depois da faculdade? Foi, tipo, 1 ano. E daí eu fui pro Rio, viajei com os meus amigos, e aí eu comecei a tirar foto deles. E eu tinha a câmera já pelo... Porque tu era youtuber, né, gente? Olha só, reconhece essa carinha por isso? E mais pra cá. E aí eu comecei a tirar foto deles lá e no avião voltei editando. E daí... Normal pra mim, né? Já era boa da edição, né? Pelo amor de Deus. E daí eu pensei, cara, isso é tão massa, sabe? Sim. E eu já tinha fotografado o casamento dos tios da Johanna nesse período, eu acho. Eu não sei, minha noção de tempo ela é meio a minha também meio não é doida, boa. assim. Mas... Mas deixa eu te perguntar, antes de começar com o assunto da fotografia, que a gente tava falando da pressão de fazer a faculdade. Tu sentiu muito essa pressão? Muito. Os meus pais, eles não fizeram, né? Então, sim, então eu acho que veio pra... E meu irmão também não. Então veio pra cima de mim uma expectativa de que alguém na família ia fazer a faculdade. Ter um canudo garantido. Voltando. E daí eles queriam que tu fizesse uma faculdade, porque, né? Pra alguém da família ter alguma coisa garantida para o dia de amanhã. Que, na verdade, um canudo não garante bosta nada, nenhuma, né? Eu vou virar de frente pra E, infelizmente, a gente só percebe isso depois, né? Exatamente. E na escola não tinha essa pressão? Se tinha, eu não me ligava, sabe? Tipo, tinha teste vocacional, assim, Sim. no ensino médio, no 2º e no 3º ano. E tinha pessoas que já sabiam o que queriam, sabe? Mas... Sei lá, eu fui decidir que eu queria moda, acho que no fim do 2º ano, no início do 3º. Foi uma coisa bem... Sim. Tem gente... Eu admiro demais aquelas pessoas que nascem e falam... Eu quero ser médico. E vão lá e eles são médicos, sabe? Mas eu acho que era porque no meu grupo, as minhas amigas, elas, tipo,
muitas delas... Tinha uma que queria fazer medicina e tentou por muito tempo e não entrou. Daí ela faz engenharia hoje. Nada a ver. Bah. Uhum. Mas eu acho que ela era a única que dizia, eu quero fazer isso. Então, O por isso resto que eu não todo mundo- sentia muita pressão, assim, Sim. sabe? Porque eu acho que se o meu ciclo fosse um ciclo que já soubesse o que quer, aí eu acho Seria. que eu ia pensar, putz, eu preciso saber o que eu quero. No meu ciclo tinha muita gente que queria fazer coisa com arte. E eu ficava pensando, você falou publicidade, né? Eu já pensei. E só que eu pensava, meu, essa pessoa é muito mais criativa do que eu. Então, por que raios eu vou fazer publicidade, sabe? Mas isso é um puta mito, né? É. Porque pelo menos na moda, quem não é criativo aprende a ser. Porque Exatamente. tem muito exercício, muita coisa pra tu desenvolver a tua Só que criatividade. é uma questão também da comunicação antes da faculdade, né? Porque tu não sabe exatamente o que vai acontecer lá. Tu não sabe aonde tu vai conseguir essa informação. A não ser que tu conheça alguém que trabalhe com isso, né? Que, tipo, como a minha família, tem bastante gente que fez faculdade, assim. Mas a maioria é, tipo, pro lado de professores, sabe? Tipo, tem professor de história, tem professor de biologia, tem professor de tudo, né, meu? Mas eu ficava, meu... Tipo, a Francine, amigona, oi. Ela faz publicidade agora, né? E eu lembro que na época ela desenhava, eu ficava, meu, eu não sei fazer um palitinho. Por que eu vou fazer isso comigo, sabe? E hoje eu percebo que não é assim, sabe? Porque a gente tem que, mesmo não desenhando, se quiser a gente desenha, né? Dá pra evoluir, né? E o negócio que tu tem que fazer né? já muda isso, né? Mas vamos voltar para ti. E daí, tipo, na faculdade... Foi na faculdade que tu percebeu que não era o teu rolê? Foi quando eu fiz estágio. Demorou um pouco. Então. Sim. Eu fiz estágio no meu último ano de faculdade, eu acho. Só que daí eu fui pra Santa Fé, eu ganhei uma bolsa da Ritter. Fiquei 1 mês em Santa Fé, no Novo México, lá nos Estados Unidos. E daí eu fiz um curso de cinema. E daí, quando eu tive essa transição do ensino da minha faculdade Sim. pro ensino lá de Santa Fé, que era uma cidade do interior, sabe? Imagina como que é numa capital, sei lá, em Nova York, tá ligado? Tanto que eu sonhava em fazer um curso de pós em Nova York, né? Olha só. E... que é tipo um puta mercado da moda, né? Sim. Mas é o foco. Totalmente capitalista também. E aí eu fiz esse curso lá e, tipo, eles pegaram, o professor era um queridão, e daí ele deu uma maleta pra cada dupla, com uma câmera, um microfone, um tripé, que depois eu procurei, ele custava, tipo, mais de 3 mil reais. Um tripé, guria, sério. Tu olha esse tripé hoje, tu pensa, Jesus! E daí ele deu, tipo, um kit, vários cartões de memória, carregador e tal. Que loucura! Entregou pra cada dupla e falou assim... Vocês têm que fazer um negócio, um filmezinho pra me entregar no final do curso. E, tipo, simplesmente deixou com a gente durante 1 semana. Sim, e daí eu fiquei, caralho, lá na faculdade a gente tem que botar nome na nossa bobina, que é um negócio de, sei lá, 2 centímetros que vai na máquina com a linha. Porque as pessoas pegavam e levavam pra casa. E eu sentia muito que na moda os professores, eles não ensinavam tudo que sabiam, com medo de concorrência. Ai, que merda. Eu tinha muita professora assim. Que horror isso. Tipo, tu é professor, né? Tipo, tu se botou naquele lugar de ensino. Se tu não quer, então não ensina, né? Ninguém te obrigou. Eu também tinha professores que tinham feito 1000 especializações e mestrado e tal. E a gente tinha coisa mais prática, né? Sim. E eles não sabiam te ensinar o prático. Tipo, não sabia botar uma linha na máquina, sabe? Era muito doido. É muito doido. Porque a pessoa estudou demais a parte teórica, mas não sabe muito da prática. Sim. Que também acaba sendo uma cobrança do mercado. Tu tem que ter tal coisa pra tu ganhar mais, sabe? Sim. A criatura se mata estudando e... Pra quê, sabe? Tipo... Essa coisa do se mata estudando é uma coisa que tu gosta de estudar, né? Eu sou Maria Cursinho, né?
Mas é. É verdade. Eu sei. Um atrás do outro. E quando não tá mal, porque não tá fazendo cursinho. Mas são cursos rápidos, gente. Mas se fosse longo, tu faria também, não faria? Faria, mas né? São vários cursos. Sim. Sei lá, o pessoal vai pensar que, nossa, Oh, 10 faculdades. Mas tu tá com 24 agora. E tu já tem mestrado, né? Não, tem pós. Tem pós. MBA. E tu fez em quê? Gestão de negócios em moda. E daí foi esse ano que tu tava vendendo as bolsas que tu fez ele? Foi e não foi. Teve um tempo que eu fiz, já não tava com bolsa, tava com fotografia. Eu acho. Acho que sim. E como é que foi essa transição pra fotografia? Tu começou ali fotografando teus amigos, né? E aí tu... A primeira coisa que eu fiz foi o casamento. Que... Coisa boa pra fazer de primeira, né? É bem tranquilo! Bem tranquilo. Casamento. Bem tranquilo pra você. Sem flash. Sem flash. Eu ia falar isso agora. Bem tranquilo, guria. Bem tranquilo. E maquiar a noiva, né? Foi tipo, os tios da minha melhor amiga de infância estavam juntos há 20 anos. E eles têm uma filha já e tudo. E daí a família resolveu se unir, porque eles nunca tinham casado e era o sonho dela. E ele tava tipo, a gente já tá junto, sabe? Tipo, pra quê? E daí, num verão, ela começou a falar sobre isso, porque uma outra pessoa da família ia casar. E daí a mãe da Johanna disse, não, a gente vai fazer o casamento, então a gente vai fazer dar certo. Que legal. E daí cada pessoa da família contribuiu com alguma coisa. Uma que tem floricultura, deu as flores, a outra fazia doce, fez os doces, aí outro deu a cerveja e tal. Sim. Ela sentou comigo, tocou na minha perninha e falou, já que tu tem a câmera, tu vai tirar a foto e vai maquiar ela, tá? E eu... Legal. Tá. Tomei no cu, né? Mas tu tinha uma noção do que era fotografar um casamento? Nada. Eu acho que é até melhor. Eu não ia fazer, guria. Não. Nossa. Ainda bem também que era família, sabe? Então, Sim. tipo, como eles não tinham grana pra pagar um fotógrafo, eles estavam satisfeitos com qualquer coisa que eu fizesse, entendeu? Eu dei o meu melhor. Inclusive, eu nem tenho essas fotos, porque eu fiz tão, tipo, é pra vocês, que eu gravei o CD e dei pra eles. Eu não tenho uma cópia comigo. Tipo, olha que louca, né? Sim. Mas tu tem elas, não é aquelas que eu já vi? Eu tenho algumas Tipo, que eu tinha salvo no meu drive. Mas, tipo, né? Se eu quiser olhar as fotos, talvez eu não queira. Mas eu só pedi pra eles o CD. Mas e daí foi muito massa, tipo, pegar a história do casamento e as pessoas em volta, porque daí eu tirei foto de cada pessoa que contribuiu pro casamento de alguma forma, eu tirei tipo um retrato deles durante o casamento. E daí, na hora de entregar pra ela, eu fiz uma montagem pra ela ter essa foto com os rostos das pessoas que ajudaram no casamento. Que legal. E daí foi massa, assim, nesse sentido. Sim. E daí depois o que foi indo, assim, pra fotografia? Tipo, agora é isso que eu vou trabalhar. Aí eu fiz o primeiro aninho do Rodrigo, da Júlia, porque ela me perguntou se não fotografava. E foi a primeira coisa paga. Aí depois eu fiz um outro aniversário de criança, de uma guria que era minha amiga no colégio e tal. Aí depois eu pensei, eu acho que eu quero viver disso aqui. E daí as coisas começaram a fluir, assim. Sim. Mas é muito doido, porque, tipo, hoje eu penso que, caralho. A minha sorte é que quando eu fui pra Santa Fé eu comprei uma 50, né? Então eu tinha, tipo, uma lente mais clara e tal. Me dá um mate aí. Tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia editar direito, sabe? Mas é interessante que a tua edição, pelo menos... Não sei se tu reeditou as fotos, mas aquelas do Rio... Nunca editei. Nunca reeditei. Tipo... Eu nem tenho os RAW, pra tu ter noção. Já é muito parecido com, pelo menos, os tons do que é hoje, né? Eu acho, pelo menos. É doido, né? Porque... Mas hoje eu... Sei lá, modifico o verde, é uma coisa que eu sinto muita diferença. Sim. Das fotos antigas. Mas eu procuro nem olhar muito elas. Daquela época, assim, que eu não tenho RAW, que eu não posso reeditar. Sim. Deixa, já foram.
Deixa elas estarem. Até rede tem algumas que eu fiz depois disso e tal, que daí eu Sim. já tenho elas cruas, mas as que não tem estão lá, sabe? E uma coisa que eu acho muito interessante que tu fala, porque tu tava na moda, que não te tava te dando dinheiro pra nada, era difícil vender as bolsas, né? Era muito difícil. E daí tu começou na fotografia, tipo, isso dá dinheiro. O que na maioria é o o contrário, né? Tipo, É. não vai tá dando. Mas então, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi um evento que eu fiquei, sei lá, umas 3, 4 horas. Eu cobrei 300 pila e eu achei, uau! É mais do que eu ganho no mês, gente! Vou ficar rica! É muito perspectiva, né? Sim, guria, tipo, era quase meu salário de estagiário. Então, tipo, num evento. Sim. Aí eu pensei, nossa, se eu fizer 2 no mês, ó, já tô rica. Olha aí, 600 e pouco, 700. Só que, né, não contei o Uber, que eu fui até o Sim. local, não contei o pós, mas eu achava, Essa hora a gente tô não... rica. Nessa hora a gente não pensa nada, só pensa que para de quando aquele dinheiro ele vem Não, e e ele querendo fica ou todo pra não, ti. tipo, 300 reais pra quem tá começando, talvez até tenha sido um valor alto, porque tem muita gente que cobra menos no início. É, a primeira coisa que eu fiz... Na verdade, a primeira coisa que me pagaram, eu não cobrei. Me pagaram. Foi um aniversário. E daí eu saí, ela me deu 100 reais. E eu, tipo... Mas o primeiro ensaio que eu fiz pago mesmo foi o da Júlia e do Robson. Que daí foi mais ou menos isso também. Que daí eles já fizeram um álbum. Pausa para aplaudir a Júlia, que é a maior incentivadora das amigas, Peraí. né? Dali, Júlia! Sério, incentivem suas amigas. Independente do que elas façam, sabe? Anuncie o trabalho dela, não custa nada, cara. Não custa nada. Se ela não tá fazendo um bom trabalho, vai fazendo, incentivando ela, que daqui a pouco ela melhora, entendeu? É verdade. Às vezes as pessoas param por falta de incentivo. É muito louco isso, tipo, pra mim. Porque a Júlia, eu comecei naquele ano e ela fez um ensaio completo com um álbum, sabe? Eu fiz um álbum... Assim, não ficou tão legal. Né? Mas eu fiz, sabe? Mas o bom é foi que, muito querendo legal. ou não, tipo, quando tu começa a incentivar o trabalho dos teus amigos, tu vai aprendendo o que é bonito ou não, conforme a pessoa vai evoluindo também. Porque na Exatamente. época ela devia achar aquilo incrível. Não, e é muito interessante que ela gosta muito do meu estilo de fotografia, sabe? Ela aprecia a mesma coisa que eu gosto. Então, tipo, talvez tenha sido por isso, porque foi logo no início ali, sabe? Acabou o mate. Bah, eu não vou tomar, senão eu vou ficar com vontade de fazer xixi aqui. Mas... E tá, ok. Começou na fotografia, de boinha ali. Só que eu quero falar também sobre a parte espiritual, que é uma coisa muito importante pra ti. E como é que foi essa evolução, tipo, da adolescência? E claro que tu ficou um tempo ali sem ir na casa de Umbanda e tudo mais. E daí depois tu voltou. Mas eu sei que tu sempre foi muito ligada, né? Contigo mesmo, com, tipo, toda essa questão espiritual. Como foi essa evolução pra ti? Pra, tipo, tá hoje... Eu sempre fui muito sensitiva, assim. De, tipo... Teve um dia que eu cheguei em casa e do colégio eu pensei, vou falar pra mãe e pro pai pra gente ir lá no tio Hereno, que era o dono do centro espírita. Só que a mulher dele que trabalhava lá. E a gente continuou amigo da galera toda lá e tal. E daí eu cheguei em casa pra falar pra ela assim, tio Hereno morreu. E daí eu, caralho, eu ia falar pra gente visitar ele, sabe? Que doido isso. E ele tinha, que faleceu também, um irmão, que era o tio Ari, que era tipo, sabe aquele senhor que é um guru espiritual maravilhoso? Ai, sério, ele era incrível. E daí ele tinha um sítio lá ele morava, na verdade, na real era uma casa de patua, mas eu achava que era tipo um sítio, né? Muitas árvores e tal. E no meio, acho que é Vila Nova lá. E daí a gente ia pra lá, sei lá, uma vez por mês. E os assuntos sempre iam pra um lado espiritual, ou tipo, lembranças. Ai,
lembranças sobre a época que eles trabalhavam, porque esse cara também trabalhava lá. Então eu sempre fui muito ligada nesse sentido. Meu pai também sempre Sim. teve muitas intuições e sonhos e tal. Pra mim era muito de sonho. Eu sonhava que o negócio acontecia. E era tipo Sim, mensagem, né, por sonho. Sim. Então eu não me desliguei nesse sentido, mas... E tu nunca teve medo disso? Não. Nunca, sempre foi tranquilo. Acho que eu nunca pensei que poderia ser uma coisa que fosse ruim, sabe? Aham. Sim. Talvez por eu ter iniciado muito criança e tal, Sim. tipo... Eu já vi muita coisa quando eu era criança. E... Sim. Enfim, É. é bem doido, mas foi meio que... Eu acho que na adolescência eu meio que silenciei essa voz e achava que era, tipo, bobagem É. por as minhas amigas do meu ciclo não terem isso, sabe? Daí eu pensava, nossa, tô ficando louca. Sim. Mas aí depois, conforme eu voltei lá a tomar passe e tal, e daí é muito doido, porque muitas mulheres que correm com os lobos, né? Sim. Porque quanto mais tu aprende a entender a tua intuição, mais ela demonstra que ela tá ali pra te ajudar, né? É verdade. E foi bem isso, assim, de eu entender o que era intuição e o que era ego. Sim. E é meio difícil, né? É bem difícil. Ainda não sei completamente. É, né? tem dias que eu faço, tipo, a mesma pergunta várias vezes pra ver as respostas que estão surgindo pra tentar separar o que tá acontecendo, né? Mas essa coisa de acreditar na intuição é uma coisa muito louca, né? Porque as pessoas ficam tipo, meu, você tá viajando, né? O que é intuição, sabe? É, tipo, nada a ver. E daí, daí tem umas pessoas que falam, tipo, aham, teve uma vez que eu senti e tal, e daí eu não fui, e deu certo. Só que é uma questão que tu tem que confiar em ti, né? E na adolescência é uma coisa meio difícil, né? Uhum. Não sei como é que tu era, assim. Eu acho que tu era bem confiante. Sempre foi, né? Ou não? Tu acha, amiga? Eu acho que sim. Porque tu era bem expansiva. Ou não? Sei lá, eu não diria que eu era confiante, tipo... Não sei, durante meu relacionamento abusivo eu era bem... sim. E foi bem a Foi parte quantos anos você tinha mesmo? Então, mãe, pai, não escutem isso. Esse a gente não manda pra eles. Mãe, pai. É que foi um relacionamento escondido, né? Sim. E eu Não tinha... precisa falar a idade. Eu era nova. Mas eu terminei, eu tava no ensino médio, assim, então... Sim. E daí tem uma pessoa ali que ferrou todo o rolê. Daí foi mais difícil, assim, pra eu entender algumas coisas e tal. E no colégio sempre tem as pessoas populares, né? Sim. Tipo, eu era uma pessoa que me dava bem com todo mundo, mas eu não era uma pessoa popular. Sim, eu também era assim. E as meninas populares, elas eram muito superficiais, assim. E colégio particular, acho que tem muito mais disso, né? De tipo, eu namoro fulano de tal, que né? Ele é parente, não vou citar nome. Mas enfim, era umas minas muito preocupadas com aparência e com, tipo, estar magra, estar bonita. Tu teve isso na adolescência do corpo? Não, eu tive na faculdade. Como é que não vai ter num lugar assim, né? Que fala só sobre isso na moda? Uhum. E como é que foi a tua experiência com isso na faculdade? Foi bem péssimo, né? Tipo, eu não lembro de não fazer dieta na faculdade. E não era dieta com nutricionista, era dieta de revista, sabe? Tipo, Sim. nem saudável sabe? Uhum. E, enfim, eu tive... E tinha muito isso de fotografia e tal na faculdade, de tu ter que fotografar os projetos e tu ter que ir atrás de uma modelo. E tinha pouquíssimas modelos negras. Uhum. Tinha pouquíssimas modelos. Tipo, eu trabalhei muito tempo na faculdade em backstage de desfile. E eu ficava o dia inteiro lá na faculdade pra ajudar no backstage. E era porque na minha faculdade tu tem... Vou ficar quieta. Passando coisa de fruteira. Mulheres que correm os lobos, deixa os cachorros latir.
É, né? Não precisa mais, viu? O que eu tava falando? Ah, sim, do backstage do desfile. Sim. E daí eu ouvi uma modelo uma vez falando assim... Ai, tô o dia inteiro tomando água pra não ficar com barriga lá na hora do desfile. Não vou comer, não. Porque eu falei, quer comer aqui, não sei o quê. Não. Obrigada. Mas e o que tu sentia era tipo, será que eu tô errada em comer? Ou ela que tá errada em não comer? Eu tinha muita culpa em comer. Tipo, qualquer coisa que fosse fora da dieta, eu pensava, puta que pariu, é lixo, sabe? Aquela coisa do dia do lixo. E eu não ingeria pensando em, tipo, tá, ok, isso vai me fazer bem. Sim. E como é que tu começou a... Isso vai me fazer bem. Eu acho que foi... Eu tive Depois que eu comecei com fotografia, eu comecei a ler 1000 livros de... Eu não gosto de classificar como autoajuda, mas tipo... O Poder do Agora. Sim, e as Prembaba, que não... Deu um erro no caminho ali. Mas... livros desse tipo, assim, sabe? Que falavam sobre o teu interior. Sim. E o universo e tal. E daí eu comecei a ver até minha questão com a religião, assim, começou a modificar. Porque eu pensei, putz, e não é que é. Não é que é assim mesmo. Não é que dá pra ser assim. Com quantos anos tu começou a ler esse tipo de livro? Eu já tinha uns 21, 22, acho. Bah. Foi bem tarde, entre aspas. Daí tu entrou com tudo, né? Eu digo que é um caminho sem volta, né? O autoconhecimento, porque... Entra na casa da Jana, tem livro assim, todos os que tu quer comprar dessa área estão lá. Mas é engraçado, porque daí foi criado um arquétipo de que eu, tipo, a Johanna falou esses dias pra mim, tu só lê autoajuda. E esse ano eu só tô lendo livros feministas. Sim. Mudou, né? Mas eu tive muitas fases. Foi o romance. E daí eu entrei Eu na lia autoajuda. muito no colégio também. Muito, mas eu era uma do meu colégio que mais lia, assim. Tipo, eu lia no colégio, sei lá, 30 livros por ano. Eu também. Eu lembro que teve um ano na escola que eu li 44 livros. Não sei como. Esse ano eu tô com dificuldade. Pois é que ler é muito costume, né? Hábito. E também romance eu acho mais fácil. Sim, também acho. É muito mais rápido, tu só tá lendo ali como se fosse vendo o filme, do que uma autoajuda, né? Mas... E daí, tipo, começou essa parte toda da autoajuda, do se autoconhecer através dos livros. Sim, aí eu comecei a fazer cursos e eu achei, tipo... O Instagram me ajudou muito nesse sentido de achar pessoas que falam sobre isso e pessoas que... Sim. Que, sei lá, falam e mostram que pode ser de uma maneira diferente, sabe? Sim. E daí, o mais lindo de tudo é que tu trouxe isso pra tua fotografia, né? Tipo, foi uma maneira... Foi natural pra ti? Tipo, como é que foi essa tua entrada da fotografia? Do tipo, o que eu vou fazer aqui? Sabe? Eu fui explorando tudo que eu podia explorar. E fiz muito infantil no início. Hoje em dia é uma coisa que eu já passo pra Nath todos os trabalhos. Bem, crianças. Mas quando eu comecei a fotografar mulheres que não necessariamente eram as minhas amigas, eu comecei a pensar, putz, mas sabe, a moda era tão ruim pra minha personalidade, no sentido de que eu não era satisfeita com o meu corpo. Eu tinha que ir maquiada pra aula, eu tinha que ir sempre muito arrumada, porque eu não me sentia bem o suficiente pra estar inserida num local como aquele e não estar dentro dos padrões que na verdade não existem. Sim. E aí eu, putz, mas eu posso mostrar para as pessoas que elas são muito fodas e do jeito que elas são, sabe? E daí eu comecei a retratar as minhas amigas e elas começaram, nossa, não esperava que eu fosse fotografar tão bem, nossa, não sei o que e tal. E eu nunca fiz muito isso de pose, sabe? Eu fiz eu acho que o primeiro curso que eu fiz de fotografia foi lá em Curitiba, de um cara que... acho que é Gustavo Souza o nome dele. Que ele trabalha com uma técnica lá que ele passa meio que exercícios pra pessoa durante o ensaio. E daí, se é um ensaio de casal, tipo, pede pro... Ensaio de gestante, por exemplo.
pede pra levar um objeto do filho pra explicar aquilo. Aí o cara tem que levar um presente, entre aspas, ou alguma coisa que tenha um significado especial pros dois. Sim. E tem vários exercícios assim, tipo, escreva uma carta, daí a pessoa vai fazendo Sim. isso durante o ensaio. E daí eu comecei a pensar, eu queria que meus ensaios fossem assim, sabe? Não que nem na moda, que tu para na frente de uma câmera e depois tu modifica todo o corpo da pessoa, sabe? Sim. Não faz sentido na minha cabeça, porque eu tive meu corpo modificado durante a faculdade, né? Eu tenho muito problema com meu nariz e sempre falei sobre isso pras pessoas. E daí, uma vez, uma colega minha de faculdade, numa foto, ela foi me entregar e ela disse, eu arrumei teu nariz, tá? O que se faz? Cirurgia, né? Ai, arrumou meu nariz, que loucura, guria, mas aqui tá igual Aham. ainda. Olha só, olhei no espelho, tá a mesma coisa. E agora? Que louco, mas na minha Vai cabeça ficar fudeu noiado. tudo. E aí, Aham. querida, a gente faz o quê? É muito louco isso, o que as pessoas fazem, assim, que às vezes elas acham que é tão pequeno e que afeta de uma maneira como um trauma, sabe? Uhum. Tipo, pra ela foi normal. Uhum. Era o que era Tipo, me esperado. fez um favor. Exatamente. Olha só seu nariz aqui, ó. Uhum. Coisa linda. É só ir no cirurgião e mostrar pra ele isso aqui agora. E pra ti foi tipo... Não, e querendo ou não, se eu postasse aquela foto, eu ia estar vendendo uma imagem que não é minha. Daí a pessoa chega na minha frente, eu não sou aquela pessoa. Eu penso exatamente isso. Tipo, oi, não faz sentido nenhum, sabe? Sim. Então, na minha fotografia, tipo, eu tiro espinha, Sim, que não é uma coisa que vai ficar pra sempre. não é... Ela está ali naquele momento, mas ela não é tua. Exatamente. Não é, tipo, uma estria que ela é tua. Faz parte do teu corpo, entendeu? Uhum. Mas... eu não gosto de mudar, assim, sabe? Eu não mudo na minha fotografia. Sim. Não, sabe? E o que te levou pra essa área da mulher? Foi meio que isso da moda? De tu tá querendo mudar o padrão? De tu ir pra ensaio feminino? Era pra tentar mostrar pras pessoas que elas são bonitas desse jeito, Sim. sabe? E, sei lá, eu tinha uma visão de que no ensaio eu ia ter que ficar posada, eu ia ter que estar muito arrumada, eu ia ter que estar no lugar perfeito, no ângulo perfeito pra ficar bonita. E não é isso que eu queria, sabe? Tipo, eu queria que as pessoas realmente se olhassem e pensassem, putz, essa aqui sou eu, sabe? Sim. Aham. Isso é muito importante a fotografia, né? Até também pra te ter... Porque afeta como essa guria arrumou o teu nariz. Tipo, afeta de uma forma, às vezes, que a pessoa não leva a sério um ensaio ou alguma coisa e tu olha pra aquele ensaio e depois tu fica, meu, eu não tô me vendo. Uhum. Tá vindo só coisa ruim. Uhum. A experiência não foi boa. Então é uma responsabilidade que às vezes eu acho que alguns fotógrafos não percebem que tem, que surge na pessoa que Uhum. foi fotografada, né? E eu acho que tu faz isso de uma maneira muito boa, assim, principalmente com ensaios individuais, assim. Eu acho que é realmente uma, sei lá, uma autoajuda, um momento de autoconhecimento pra pessoa, né? E daí, essa parte da fotografia, o que tu não esperava da profissão? Não esperava nada, né? Pisciano, por que eu ia esperar? Claramente sou uma pessoa que não espera nada. Coisa boa, né? Faculdade não esperava nada. Fotografia nada. Só foi acontecendo. Eu acho que deve ser por isso que aconteceu tão melhor. Eu não tava noiada, sabe? Tipo, eu tava fazendo o meu melhor e... Tipo, fiz muito infantil até que eu descobri que eu não queria o infantil porque não tinha esse retorno que tu tem com o adulto, sabe? Sim. Porque a criança, ela tá crua, sabe? Sim. O que é maravilhoso, Sim. mas como, enfim, pela minha história dentro da moda, eu queria dar esse retorno pras pessoas. Sim. Porque... Não, obrigada. Eu vou ter que deixar isso, porque Ai, foi muito bom. perguntaram se precisava cortar grama. Nossa, cortar grama. Maravilhoso. Ai. E daí tu não tinha um retorno? E porque a criança, tipo, qualquer foto que eu tirar da criança, o pai e a mãe vai achar incrível. Sim.
Porque mesmo no infantil eu não tinha isso de posado. Eu fazia mais, eu não fazia Sim. ensaio infantil, eu fazia festa. Sim, Então, tipo, daí na tem uma festa eu correria. eu tirava foto da pessoa ali, da criança se divertindo. E é maravilhoso, tipo, a Nath faz isso perfeitamente, sério. A Nath. A Nath, tu. Tô falando pra Quem é a audiência. Nath? Tô falando para a audiência. A Natália faz isso com maestria, né? Tipo, Muito obrigada. ela para na frente da criança, a criança tá feliz. Surreal. Mas é que é muito... Eu acho que... eu até falei sobre isso no final de semana. Algum final de semana, porque, né? Eu não sei quando é que isso sai. Que é muito legal quando o fotógrafo entra na profissão e ele se acha na profissão, sabe? Porque, claro que todo mundo já fez tudo, às vezes faz sempre tudo, sabe? Mas tem aquela parte da fotografia que isso é eu, sabe? E tu encontrou isso no feminino, com as mulheres, com ensaios. E eu encontrei isso com as Nos crianças. eventos de adultos também, tipo formatura e casamento, eu também gosto muito disso. Porque na formatura, eu comecei... Quando eu fui fotografar a formatura, foi pra, tipo, fotografar das minhas amigas, a colação e tal. E eu nem lembro qual foi a primeira formatura de festa que eu fotografei. Mas eu acho que deve fazer só 1 ano. E foi tipo... Bah, olha essa foto que eu fiz desses dois, sabe? Tipo, olha esse abraço desse pai e dessa mãe. Sim. No filho, felizes pela conquista. Puta que pariu, é isso que eu quero. E daí eu comecei, eu quero trazer a essência das pessoas e do momento, sabe? Sim. E daí hoje eu fotografo muito formatura e quero entrar mais no casamento porque tem muito também esse significado, assim, sabe? Sim, fotografar casamento é uma coisa que, claro que tem a sua parte estressante, né? Porque é uma função enorme do que qualquer outro tipo de evento. Mas, tem que segurar o choro, né? Como eu já sou mais difícil de chorar, né? Pra mim é tipo, Sim. E é muito doido, porque eu falava que eu não queria casar de jeito nenhum, gastar dinheiro em casamento. Aí o primeiro casamento que eu fiz, mas é tão bonito, né? Ainda não sei se quero, mas eu penso, É tão legal, olha só quanta gente feliz. É que eu também tinha muito essa visão de que o casamento tinha que ser na igreja. Sim. Sabe? Tipo, uma coisa muito tradicional. Mas acho que tem mudado. Não faz muito tempo que isso tá mudando. É, eu acho também. Não é muito tempo Ainda assim. bem, né? Porque às vezes as pessoas deixavam de fazer isso porque não queriam ter que casar numa igreja. Ou não era da igreja, tipo, não faz sentido. Não, eu não fui batizada na igreja, né? Então, Certo. se eu quisesse casar na igreja, eu teria que fazer um curso para não sei o que. Por favor. Eu lembro que a minha mãe, ela falava pra mim, a minha avó falava, minha filha, tu tem que fazer a crisma, Catequese, porque senão tu não vai fiz poder nada casar. disso. E eu ficava, mas eu não quero casar. Eu fiz a catequese, foi um ano bem sofrido pra mim, não era. A melhor coisa que meus pais fizeram foi não me botar na crisma e catequese. Eu acho que eu ia me sentir muito menos inserida naquilo, sabe? Mas é porque você já tinha uma religião, né? Mas, tipo, a Johanna fazia. E daí eu ficava, por que minha mãe não quer me botar, sabe? Entendi. Tu queria, de Mas alguma eu queria forma... só por estar junto, sabe? Não porque Sim. eu não fazia ideia do que era. Porque Sim. eu ia ficar aprendendo de Deus lá. Eu não lembro de quase nada, eu fiz com 9 anos. É super cedo, né? É muito cedo, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, sabe? E daí eu lembro que no último dia tu tem que se confessar. Com 9 anos eu fico pensando o quê? Eu roubei o brinquedo do meu Sabe o que amigo. eu falei? Eu falei, às vezes, quando eu brigo com a minha mãe e ela sai, eu falo mal dela. E ele ficou, tipo, me olhando. É isso? É só isso e eu... Tipo, o que mais eu vou falar, sabe? Não sei. E daí, então tá, agora vai lá e reza 10 Ave Maria. Meu Deus! É tipo assim, eu acho que não foi só 10, acho que foi 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, uma coisa assim. Daí tem que ficar lá. Imagina se tu falasse coisas piores. Eu acho que era o lá. padrão pras crianças, né? Fica lá 3 vidas rezando. Exatamente. Caraca!
Caraca! E eu fui porque tipo, a minha mãe e tudo mais queria que fizesse, minha avó ali. Mas o meu pai, ele nunca foi pra igreja, né? Então eu era muito fã do meu pai, então eu ficava, por que eu tô aqui? Não! Mas, né, teto. É doido isso, né? Eu fiz grupo de jovens no colégio. Que é o quê? Que tecnicamente seria pra gente conversar sobre Deus e tal. Assim, a tua igreja, a tua escola ainda era Era de freira, né? Mas a gente não fazia isso. Era bem legal, inclusive. A gente conversava de várias coisas. Era tipo era mais uma diversão do que qualquer outra coisa. Que bom, né? E o grupo era muito legal. Por isso que eu tinha amigos de todas as idades. Porque a galera fazia o grupo de jovens porque era divertido. Uhum. E não porque, vamos aqui ouvir sobre Deus. Não que, né, tem problema, mas... Sim, mas é que quando tu é adolescente, não é isso que tu quer fazer depois do colégio, entendeu? Tu a quer maioria... se divertir com os teus amigos. Exatamente. A maioria que eu conheço fazia onda só porque tinha várias pessoas adolescentes lá. Não sei se você sabe o que é onda. Eu também não sei mais ou menos o que é, mas é Só tipo... sei aquele filme, sabe? A Onda. Que é um Não sei. gato. Não Procura sei. depois. Não faço ideia, fiquei com medo. É isso aí de um professor com uns alunos, mas é um gato. Ai, que horror. Não quero saber mais nada. Não vou ver. Não vou estar vendo. Tu já respondeu essa pergunta, mas eu queria que tu respondesse, tipo... Formalmente. Qual o primeiro porquê que vem na tua cabeça quando te perguntam o porquê que tu trabalha com fotografia? Como O assim? que vem na tua cabeça, assim? Por que tu tá fazendo isso? Ué, porque eu quero retratar... A resposta? Aham. Porque eu quero retratar as pessoas e deixar registrado as memórias delas daquele momento, sabe? Sim. Tipo, por que eu vou fazer um ensaio? Porque talvez tu não esteja te vendo do jeito que o mundo te vê, Sim. sabe? E tudo bem, tu não precisa te ver do jeito que o mundo te vê, mas às vezes... Faz bem, né? E às vezes tu te vê de uma maneira... A gente é muito autocrítico, né? Eu sou muito exigente comigo mesmo. E Sim. no evento, eu não fotografei minha formatura, né? Eu não queria fazer nada na minha formatura. Porque eu já tava meio tipo, graças a Deus, tô terminando esse curso. E... Tanto que no meu último semestre eu fiz um projeto de extensão que eu filmava e fotografava, né? Eu trabalhava legal. com... era uma montagem de... Tinha o pessoal da arquitetura, do produto, tinha eu da moda, tinha mais algumas pessoas da moda, mas era o objetivo de botar bibliotecas em lugares públicos, e era junto com um banco dos livros, lá dos bancos sociais. E a gente ia uma vez por semana lá e escolhia lugares que o banco social dava, tipo, a gente foi pra penitenciária de Osório, Bah, que a loucura. gente botou em posto de saúde. Que legal. E foi muito massa isso, sabe? Porque ali eu vi que a fotografia não precisava ser que nem era na moda. Sim. Então, pra mim foi muito importante. Daí a gente, nesse semestre, o projeto decidiu, como eu trabalhava, já sabia fazer foto e vídeo, eles decidiram trazer o pessoal da PP também. E daí tinha um estagiário da PP que ele ia com a gente nos que eles já tinham montado. Que eram tipo creches e tal. A gente fazia entrevista com as crianças, fazia entrevista com as professoras pra ver como que tinha mudado na vida deles a inserção daquela biblioteca. Porque tinha espaços que eram todos revitalizados, sabe? Tipo, a sala inteira. E era muito foda, guria. E daí a faculdade acabou com isso no semestre seguinte que eu me formei, né? Por quê? Porque não vou citar nomes, mas a faculdade acabou com tudo de bom que tinha. Porque foi comprada e, enfim. Bah. E daí acabou a verba. Tipo, não acabou, né? Mas... entre aspas. Sim, Enfim. botarem outra coisa. E era muito massa. E daí ali eu comecei a trabalhar mais com vídeo também. E com fotos pra retratar o momento. Sim, aham. Então... Tu tinha alguma referência, tipo, de estúdio? Fotografia? Tipo, o que era a tua referência na fotografia, além da moda? Só? Não tinha. Era Vogue. É sério. Sim, Os ensaios da Vogue. Que era o que eu assinava, da Elle. Sim.
Aham. Mas a minha mãe fazia muito foto e vídeo quando eu era criança, né? Ela tava sempre com uma câmera, um trambolhão no ombro, assim, filmando mil coisas e Ai, tirando que 1 legal. milhão de fotos. Tipo, na nossa época ela tinha uma câmera triboa, assim, não era de trocar lente, mas Sim. ela tinha toda uma função e tal. Então eu tenho muita foto da minha infância. Legal, E coisa boa. eu falava antigamente que a fotografia tinha me achado, mas na real ela sempre esteve comigo, assim, né? Sim, quando para pra pensar, né? É, indiretamente, assim, nesse sentido de... Minha mãe fotografava muito, sério. E tu acha que foi importante isso pra te se achar meio que no meio da fotografia, não ter tantas referências assim? Eu acho. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, dessa questão de não ficar olhando tanto É pros que eu lados, acho que se naquela época eu me comparasse, eu ia me achar muito bosta. Tipo, hoje eu Sim. olho referência sem problema nenhum. Sim. Mas se eu fosse pensar, mas essa pessoa aqui, ela faz um documental tão foda, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Sim. Mas... É complicado, porque a gente tende a comparar o nosso começo com, tipo, o meio ou o fim das outras pessoas, né? Exatamente. Tipo, e daí tu fica, meu, olha só isso aqui. E a pessoa tá lá 10 anos fazendo bagulho e tu tá 1 ano, sabe? Mas já caga todo o rolê de querer fazer, né? E o que uma parte, assim, eu não digo ruim, mas que tu eu sei que tu não esperava nada. Mas que tu não imaginava, assim, na fotografia. Uma parte meio... Eu acho que a questão dos fotógrafos escrotos. Tipo, coisa complicada. porque quando rolou isso, sei lá, eu não sei há quanto tempo eu tô na fotografia, acho que uns 3, 4 anos. É razoavelmente pouco, né? Sim. Então, tipo, eu tava, sei lá, na metade do meu rolê e estourou a bomba dos caras abusivos. E eu pensei, meu Deus, é sério que tem gente que usa fotografia de uma forma tão ruim? É por isso, então, que as pessoas não querem fazer ensaio, sabe? Sim. Além de tu não conseguir te enxergar de uma forma muito boa, tu ter um problema de autoimagem, vem um cara bosta e te trata que nem bosta no meio de um ensaio, sabe? Estraga toda a tua experiência massa. Mas eu acho que foi mais isso, assim. É muito louco que tu até falou da questão do grupo que tu foi inserida de fotógrafas, né? Porque foi tu que criou aquele grupo de fotografia que a gente tem. E a gente criou, assim, uma bolha muito boa, né? Na nossa volta. Até me arrepio. De pessoas maravilhosas, sabe? Ainda mais depois que entra a namorada, né? A Morada, pra quem não sabe, é um workshop de fotografia que a Cris Santoro dá, que envolve autoconhecimento e é muito massa, assim, é uma puta descoberta, né? Exatamente, todos os fotógrafos. Acho que teriam... Eu não digo teria forçar, né? Porque não acho que é legal falar isso. Mas é uma coisa muito linda, Quem tiver que participar, vai sentir no coraçãozinho que tem que participar. Exatamente. Porque eu também não queria. Ninguém tá lá à toa. E daí eu fui. Né? E isso é muito incrível. Então, quando tu olha pros lados e percebe, meu, tem essa gente que faz isso. Não, e é muito massa, tipo, o grupo que a gente criou nesse sentido que a gente falou no início, de tu não te preocupar com concorrência, sabe? Gurias, estão me pedindo aqui o dia tal, eu não tenho disponível, vocês têm? E acaba sendo bom pro cliente também. Olha, eu não posso, obrigada pelo contato, mas eu tenho essas pessoas aqui que são muito, muito legais e eficientes e elas podem te ajudar. Não, e são quase 30 mulheres num grupo, né? Não é pouca gente, assim. Tipo, e a gente simplesmente se abraçou ali, tem uma dúvida, manda. Isso sempre foi muito massa pra mim, sabe? Uhum. Tipo, gurias, como é que vocês fizeram essa foto aqui? Tá tão massa. A pessoa vai te explicar, porque, gente, o olhar é diferente, tu vai saber a técnica, mas tu vai fazer de outro jeito, sabe? Tipo, o resultado final vai ser totalmente diferente. É, porque cada uma tem um olhar, né? E teve um dia que eu achei muito legal, que começou a chover, né? E tu, gente, o que eu vou fazer? E daí começou a chover foto.
faz isso, aquilo, faz aquilo lá. E eu fiquei, gente, que coisa legal. Tava fazendo uma prova de toga na PUC. E daí eu disse, guria, se tá chovendo, eu não sei o que fazer, porque vai molhar a formanda, vai ferrar tudo. E daí elas, não, tu pode ir em tal lugar que é coberto, tu pode fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qualquer coisa nos manda aqui. Tipo, isso é muito massa, sabe? É muito massa, muito massa. E claro, tu não teve essa experiência, mas eu, que vim, né, de uma cidade menor, tinha essa coisa da competição, né? Então, teve uma vez que eu escutei de uma galera que faz uns cursos aí, que tu tem que, pra conseguir clientes, tu tem que ter amigos fotógrafos. E eu fiquei, tipo, era mais ou menos isso, eu não tô falando certo, mas era um rolê assim. Qual o sentido? Por causa dessa indicação, sabe? E quando eu tipo, escutei isso, eu fiquei, como assim, ó? Como assim? Porque eu ainda tinha aquela coisa da competição entre um e outro, sabe? E daí depois que começou esse grupo, eu fiquei, entendi. Realmente, sabe? Porque... Não, e é muito massa também, porque, tipo, eu botei lá no grupo esses dias, gurias, eu queria fazer mais casamento pra portfólio, e eu acho que dentro da fotografia é muito comum tu começar a fazer foto de graça pra tu adquirir um portfólio pra tu conseguir vender aquilo, né? Porque quem que vai te contratar se tu nunca fez aquilo? Exatamente. Até nem é legal tu fazer isso, porque... sei lá, tu fazer um evento que tu nunca fez aquele tipo é uma puta responsabilidade, sabe? Sim, eu já fiz porque eu sou louca, né? Eu também já, né? Mas né? Sim. E tu faz de pessoas que estão botando muita fé em ti, né? Porque... Sim. Enfim, e daí eu falei, guria, se alguém for fazer casamento aí, precisar de segunda fotógrafa, me chama aí. E daí as gurias, eu vou fazer tal dia, tu quer ir junto? Tipo, olha isso, sabe? Elas não estão, tipo, pensando, vai pra lá e vai, sei lá... Vai roubar o meu cliente, as minhas fotos. O meu Vai momento. atrapalhar. Exatamente. E agora vamos para as perguntas finais. Agora eu li isso daqui e comecei a rir. Me fala sobre uma última série, documentário, alguma coisa assim, que te fez, tipo, olhar pra vida de uma forma diferente. Todas. A última que eu vi foi Inacreditável, que é bem pesadona. Eu acho que eu só olho séries que me fazem refletir, assim, sabe? E é uma série bem feminista, mas que não é sobre feminismo, assim, sabe? É de uma menina que foi estuprada e a galera não acredita nela. E me fez perceber como a gente pode julgar uma pessoa sendo que a gente não faz ideia do que levou ela a fazer aquilo ou o que trouxe ela até aqui, sabe? Sim. É o que a gente mais faz, né? Infelizmente. É bem doido. Zero empatia naquela série também, né? Passei uma raiva. Eu já percebi que tu não olha, tipo, série só pra passar o tempo, né? Tu olha série focada. Mas é que sabe o que é? Eu fico muito tempo no computador. E eu não tenho TV no quarto, então eu olho no computador. Então eu não vou ficar no computador pra ver uma coisa desnecessária, entendeu? Tipo, vou ver aqui... não, né? Sim, entendi. E também tu lê muito, né? Eu leio. O tempo que tu tem é pra ler. Qual foi o... Me fala então de livro também. Os livros, assim, que nem tu falou de autoajuda. Opa! Autoajuda. Pessoa americana. Alright. So... Sorry, fui alfabetizada. Passei muito tempo nos Estados Unidos, desculpa. Bilíngue. Quais livros de autoajuda, ou, né, pode ser que não seja classificado como autoajuda, que te ajudou, sabe? Que, tipo, realmente impactou tua vida. Porque... Mulheres que correm nos lobos. Né? Se você ainda não leu esse livro... Esse livro é a perfeição, né? Eu nem terminei de ler ele. Ele é, tipo, meu livro preferido da vida, né? Essa mulher, ela é muito foda. Pra quem não conhece, ela passou, tipo, 40 anos escrevendo esse livro. E são contos que ela foi buscando em culturas diferentes. E daí ela escreveu, tipo, a versão que mais... Sim. Era mais comum entre todos os povos, assim.
E são contos que a gente aprende na nossa infância, mas contados de uma maneira totalmente diferente e analisados por uma psicóloga, né? Aham. E é tipo, nossa, esse livro é perfeito. Sem spoilers. É cada tapa na cara, assim, ó. Tapa na cara, soco na cara, Aham. tudo. Nossa. Tanto que a gente tem que até parar um tempinho de ler ele pra se recuperar. Eu dou vários meses pra ler o próximo, assim. Inclusive, eu só li um esse ano. Um conto só. Eu li bastante, porque... Mas teve um que eu li que eu fiquei um bom tempo longe, assim. Que eu fiquei... Não, muitas coisas vieram à tona. E é muito louco. Dessa conexão com o feminino também, né? Sim. Ela faz muito bem. Com a intuição, né? É muito bonito isso que ela faz. E música. A gente tem um gosto diferente, assim. Mas tem alguma música, assim, que te traz pra um momento diferente ou um sentimento diferente do que o normal, sabe? Do que só escutar para cantar. O Viajante, do Forfã. Nossa, essa música... Sério, eu vou até procurar a letra aqui. Porque ele... Continua gravando, né? Ele fala de uma maneira tão bonita. Ele fala que ele andou com os índios e com os corais e que ele faz parte do todo, sabe? Ai, é tão puta que pariu! Sério, a legenda do meu Instagram pessoal, né? Me sinto em casa em qualquer lugar e sou turista em todos. Eu não sei porque eu não conheço a música. Eu não peguei a referência. Não, eu vou ler pra ti então, peraí. Viajante Forfã. Pedi minhas contas, viajei e caí no mundão. Vou ver o mundo tendo o mundo como anfitrião. Oi. Florestas, rios, cidades e litorais. Pessoas, sentimentos, tradições e rituais. Colocarei meus pés em trilhas, pedras, manguezais, fazendo um elo entre meus filhos e meus ancestrais. Serei sincero com o meu verdadeiro ser. Quero servir, quero ensinar, eu vim para aprender. Me sinto em casa em qualquer lugar, mas sou turista em todos. Sou viajante em qualquer lugar, sou uma parte de um todo. Num sonho eu era como o vento e podia voar. Voei para ver as maravilhas de cada lugar. Fumei com os índios, mergulhei entre os corais. Troquei ideia com coroa que era demais. Vi dreadlocks e confetes bailando no ar, e 3 amigas se abraçavam de se transbordar. Nessa daqui eu imagino, sabe aquelas cirandas de mulheres? Eu imagino elas assim, as 3 de mãos dadas, super dançando, faceiríssimas. Agradecido, aplaudi o pôr do sol. Por onde eu for, terei seu fogo como meu farol. E daí vem o refrão de novo. E aparece Emundão, seu filho venceu o breu. Unifiquei meu corpo ao teu e já não existe mais eu. Gente! Ai, essa música, sabe? Forfã, puta que pariu. Ela é maravilhosa. Sério. Muito boa mesmo. Vou até escutar depois, que eu nunca... Ela é bem agitadora, né? E não prestei atenção na letra, no caso, né? Ai, eu acho incrível. E agora, a última pergunta. O que mais acho que talvez tu pode até separar um pouco de profissão e também a parte do autoconhecimento. O que mais tu amou nesse processo? No processo que foi até chegar agora, sabe? A conexão com as pessoas. Eu acho que isso me fez muito bem, assim. De, sei lá, tu ter essa troca, independente de eu só dar pra pessoa, muito pelo contrário, sabe? Tipo, nos ensaios eu aprendo pra caraca. É muito doido isso. E era isso que eu queria, sabe? Na moda. Eu queria me conectar com as pessoas e beneficiar elas de alguma forma, mas... Só que não rolou. Né? Olha minha barriga. Era com a roupa, mas, né? E fazer ela se sentir bem com o que ela estava vestindo, mas, na verdade, a moda não me trouxe isso de volta. Sim. Então, dentro da fotografia, foi massa, foi bem massa isso. Estar conectada com pessoas legais e... Sim. E a parte do autoconhecimento também, tu acha que foi... Foi também troca. Mas do autoconhecimento eu acho que foi a conexão comigo e com
esse negócio da música, assim, dos ancestrais, sabe? Aham. Tipo, tá, eu era assim porque minha mãe foi criada assim e a minha avó também foi criada assim. Então tá, se eu tô prestando atenção nisso é porque a gente tem que curar isso. Então vamos tentar curar esse negócio aqui. Sim. Mas dentro do autoconhecimento é muito isso. E de perceber como as mulheres ao nosso redor, elas são muito mais fortes do que a gente imagina, né? Aham. É que a gente bota elas numa caixa de tipo só mãe, só, sei lá, vó, só amiga, só não Não, e sei a o minha quê. avó era uma pessoa muito mal-humorada, né, guria? E Entendo. ela era extremamente, tipo, sei lá, ela sempre tava brava com alguém, ou tava bem com um filho, ou tava mal com o outro, sabe? Ela era muito assim. Eu era muito implicante com ela. E eu ficava tipo, ai, sua gostosa, eu vou te morder. E ela ficava tipo, sai guria, pelo amor de Deus, não quero tirar retrato. E eu ficava tipo, eu enchia pra caraca o saco dela. Eu acho que ela Sim. odiava, mas amava quando eu ia lá, sabe? Sim. Porque todo mundo ficava tipo, não dá pra chegar muito perto dela, porque senão, sabe? Aham. Ai, ela já não tem um humor muito estável. Sim. Que bom que tu teve essa reação em vez de se afastar, né? Sim, e tem vários netos e bisnetos dela que também não eram muito próximos, assim. E apesar de eu morar 8 horas de distância e ver ela, tipo, 1, 2 vezes por ano, Sim. eu aproveitava pra esmagar mesmo, entendeu? E daí, Coisa boa. tipo, depois que ela faleceu, que eu fui perceber que ela casou com 13 anos, com uma, sabe, um casamento arranjado, teve 8 filhos, 1000 coisas que, tipo, eu não percebia na época que foi aquilo que fez ela ser tão fechada, sabe? Sim. É que é difícil, né? Até porque na família normalmente não se conversa sobre isso, né? Aham. Tipo, a minha avó morreu e eu não sentei com ela pra conversar as histórias da vida dela, que é uma coisa que eu adoro ouvir dos outros, sabe? Sim. É uma coisa que hoje em dia eu dou muita atenção nisso pros meus avós. Pra ver, porque eu já perdi uma avó e um avô, tipo, um de cada lado. E com meu avô eu não fiz isso, Uhum. porque eu era adolescente. E eu senti falta disso. Sabe? Escutem os mais velhos. Ah. Leiam a Ciranda das Mulheres Sábias. Leiam. É pequenininho, É nem bem um dia. fininho, e é maravilhoso. Aham. É incrível mesmo. Então, né? É É isso. isso. Foi maravilhoso. Adorei conhecer um pouco mais sobre a tua história, que eu não sabia de tudo isso, principalmente todos esses rolês da faculdade. Sabia um pouco, né? Uhum. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Muita gratidão por você Sim. estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. E aqui, eu tô muito feliz que seja aqui também na minha casa. Com Você passarinhos tá aqui. cantando. Carros passando. Cachorros latindo. Toda a A natureza. vida acontecendo. A vida acontecendo, isso mesmo. Vocês vão escutar toda a vida. Mas não dá pra gente querer mandar no universo, né? Tipo, Exatamente. só senta e aceita. Só senta e aceita. E aí vai ser coisa boa. É que assim, né? A gente tem que pensar também que se a Nath não começasse a fazer esse negócio, tipo, eu preciso de um super microfone que não pegue o som e nada, tipo, agora tá passando um ônibus, ele não pode passar no meu áudio. Isso nunca ia acontecer. Tipo, a gente fica postergando por falta de... Há 2 anos eu tô com isso. A gente... Que nem eu com vídeo, né? Tô louca pra voltar pro YouTube, mas eu não tenho coragem de sentar na frente da câmera e voltar a conversar. E daí eu pensei, vai assim, vai desse jeito, vai se ficar assim, uma hora vai melhorar. E é processo, né? Exatamente, é o processo. No Como processo. o nome do podcast, olha só. Você tinha que ter visto a cara dela. Pegou referência. Então tá, gente, esse foi o podcast no processo. Tchauzinho, olha só essas vozes maravilhosas. Essa foi a deixa pra gente dar tchau, falando sobre o processo. Esse podcast maravilhoso que você pode acompanhar em todas as plataformas. Todinhas, patrocinado por... E agora dá uma vozinha, né? Esse podcast é patrocinado por Natália Gonçalves Fotografia. Olha só, é verdade, exatamente. Sigam lá. Então, Jana B Foto, né? Instagram. @JanaBFoto. E eu, @ Natália Gonçalves. É isso. Muito obrigada quem nos ouviu até Obrigado. agora. Beijo. Espero que a Tchau. semana de vocês seja Tchau. incrível. Tchau. Beijo, gente! Beijo.